No episódio de hoje, a gente vai fazer um balanço daquilo que de mais importante ficou como tendência do Mobile World Congress 2025 em Barcelona. Fiquem ligados! Esse podcast é um oferecimento de Motorola for Business. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime e responsável pela publicação que hoje é líder no mercado de telecomunicações, acompanhando as principais notícias e tendências do setor, trazendo informações todos os dias para todo mundo que se interessa pelo mundo das telecomunicações, da conectividade digital ou para todo mundo que gosta de tecnologia. Esse nosso boletim Teletime tem o patrocínio da Motorola for Business e é uma publicação que a gente traz todos os dias no YouTube ou nas principais plataformas de áudio, trazendo aquilo que de mais importante a Teletime noticiou e analisou no mercado de telecomunicações. No episódio de hoje a gente vai fazer uma coisa diferente, vamos fazer uma análise especial do que aconteceu no Mobile World Congress 2025, que aconteceu esse ano em Barcelona, no começo de março. A gente acompanhou esse evento, como a Teletime vem fazendo aí nos últimos 30 anos, acompanhando esse que é o principal evento de telecomunicações do mundo. É um evento que marca o início dos trabalhos para o setor de telecomunicações todos os anos, traz as principais tendências e discute aquilo que de mais importante vai acontecer no mundo da conectividade. Eu, particularmente, acompanho o Mobile World Congress desde 2006 e posso dizer que ali começam a nascer as principais tendências, elas se desenvolvem e a gente vê como elas estão se consolidando. Isso vem acontecendo desde a época que a gente falava do 2G, as primeiras tecnologias digitais para os serviços móveis, depois o desenvolvimento de todas as tecnologias que aconteceram, internet das coisas, 4G, 5G e agora, claro, a gente já está começando a falar do 6G e de tudo que vai acontecer a partir da introdução da inteligência artificial no mundo da conectividade, no mundo dos serviços digitais. E, sem dúvida, esse é o tema que foi a principal referência, o principal tópico dos debates, das discussões que a gente tem nos painéis, dos encontros entre as diferentes operadoras, os analistas, os principais formuladores de políticas e reguladores que acompanham o evento. Todo mundo só queria falar de inteligência artificial, então não dá para a gente dizer que esse não foi o tema mais importante, esse foi o macro tema que permeou todos os debates. Mas, afinal de contas, a inteligência artificial entra como no mundo das telecomunicações? E aí a gente viu, de maneira muito clara, dois caminhos bastante distintos que estão acontecendo hoje e que podem ser pontuados aí como tendências. O primeiro delas é como que a inteligência artificial está mudando a vida das operadoras, grandes empresas, como todas as outras empresas de segmentos como mercado financeiro, varejo, transportes, todo mundo está sendo muito impactado pela inteligência artificial e, claro, que a IA não ia deixar o setor de telecomunicações de fora. E essa transformação começa por dentro. Começa na otimização de custos, começa na possibilidade de você otimizar processos, começa na forma como você transforma a sua operação em uma coisa mais inteligente. Então, o que a gente percebe hoje, e isso ficou muito claro no Mobile World Congress, é que todas as grandes operadoras de telecomunicações abraçaram a inteligência artificial justamente dentro desse seu processo de transformação. Isso não é exclusivo do setor de telecom, como eu falei, isso está acontecendo em outras verticais de negócio, está acontecendo em todos os setores que passam por processos intensivos de transformação digital e que utilizam tecnologia e conectividade, mas claro que, casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Então, as empresas de telecomunicações como protagonistas e como participantes aí desse processo estão também fazendo a sua lição de casa e incorporando inteligência artificial, seja no planejamento de rede, no atendimento ao consumidor, no corte de custos de energia, que é um corte, é um custo muito pesado para as empresas, enfim, existem várias iniciativas aí que poderiam ser pontuadas aqui, mas que mostra que efetivamente o setor de telecom abraçou a inteligência artificial. Uma outra tendência, aí sim, abrindo novas possibilidades de negócio, é como que a inteligência artificial está transformando os negócios das empresas de telecomunicações, na oferta de serviços, na oferta de novos produtos, agregando novas possibilidades, tanto para os clientes consumidores finais, o mercado B2C, como principalmente, aí é onde a gente vê uma tendência muito forte se desenvolvendo, no mercado B2B, no mercado corporativo, em que as operadoras de telecomunicações entram como provedoras de soluções com toda a cadeia
cadeia integrada, desde os serviços, incluindo os dispositivos, o hardware, a inteligência, a prestação dos serviços em si, para fazer com que o mercado B2B passe por essa transformação, incorporando a inteligência artificial. A gente vê isso acontecendo em várias frentes, e uma delas, que talvez seja uma grande tendência que apareceu durante o Mobile World Congress, eu colocaria essa como talvez a terceira grande tendência, é a nova onda de assistentes virtuais. A gente viu há 15 ou 10 anos atrás o surgimento dos primeiros serviços de assistentes virtuais que ajudam a agendar compromissos, ajudam a gerenciar dispositivos domésticos, enfim, com aplicações ainda bastante rudimentares. O que a gente está vendo agora é a chegada de uma segunda geração desses assistentes virtuais com inteligência artificial, capaz de entender o contexto que o usuário dos serviços móveis, os serviços de telecomunicações está inserido e como que aquele contexto pode contribuir para a otimização dos processos e para a utilização dos serviços que são oferecidos. Então, por exemplo, as informações que vêm das redes de telecomunicações, como localização, hábitos de deslocamento, hábitos de pagamento, tudo isso que hoje as redes de telecomunicações têm como prover para a inteligência artificial, passam a ser incorporadas em novos pacotes de serviço. Isso daí já está acontecendo, certamente é uma tendência que vai se consolidar nos próximos anos e que a gente está acompanhando aí com olhos muito atentos, porque isso impacta toda a cadeia, não só as empresas de telecomunicações, mas também a indústria de dispositivos, a indústria de serviços, de software, de desenvolvimento de aplicativos. Tudo isso está acontecendo de uma maneira muito intensiva. E aí, a gente traz uma quarta tendência que já vinha aparecendo nas edições anteriores do Mobile World Congress, que é o Open Gateway, agora consolidado de maneira bastante efetiva e disseminada aí entre operadores do mundo inteiro. Para quem não sabe, o Open Gateway é uma padronização que as operadoras de telecomunicações resolveram definir para que as APIs ou as interfaces de aplicação de redes possam ser compartilhadas entre desenvolvedores de serviços digitais e as próprias operadoras de telecomunicações, criando assim serviços digitais únicos que funcionam em todas as redes de telecomunicações de maneira similar e de maneira integrada. Isso faz com que as redes de telecomunicações se tornem como se fossem grandes sistemas operacionais, em que essas aplicações digitais podem rodar, e isso abre novas possibilidades de negócio para as operadoras de telecom. Eles estão vendo isso como uma forma de se inserirem aí no contexto do ecossistema digital, brigando com as empresas de internet, oferecendo novos serviços, e o Open Gateway definitivamente se consolidou aí nesse mundo como uma tendência, e com todas as operadoras abraçadas nesse processo, a gente vai ver isso começando a ser adotado no setor financeiro, no setor de transportes, no setor de varejo, todas as grandes indústrias que utilizam os serviços de telecomunicações e serviços de conectividade, abraçando o Open Gateway. Outra tendência super importante que a gente viu durante o evento, e agora começa a surgir de uma maneira ainda mais consolidada, é a nova geração do mercado de internet das coisas. Internet das coisas, ou IoT, foi a grande tendência do Mobile World Congress há 10 anos atrás. Só se falava nisso, seria a grande mudança, a grande transformação pela qual o setor de telecomunicações passaria. E, de fato, 10 anos depois, muita coisa aconteceu. Só que não aconteceu no mesmo ritmo que se imaginava. Talvez porque a infraestrutura ainda não estivesse pronta e talvez porque faltasse o componente básico, que é justamente a inteligência artificial embarcada nos dispositivos. A gente está falando de smartphone já com inteligência artificial, a gente está falando de dispositivos vestíveis já com inteligência artificial embarcada, a gente está falando em smart tags, a gente está falando de uma série de novos produtos que hoje já trazem capacidade de processamento e inteligência artificial, que fazem com que a internet das coisas se torne efetivamente inteligente, não seja simplesmente você conectar um dispositivo, mas fazer com que aquele dispositivo se comporte de maneira mais útil e mais funcional. Isso começa a acontecer com novos form factor, que na verdade você consegue embarcar essa inteligência e essa capacidade de processamento em dispositivos comuns que todo mundo utiliza, como óculos, como peças de vestuário, como relógios, enfim, todos os dispositivos que hoje aparecem conectados já com essa inteligência artificial embarcada, e isso se dissemina em uma série de verticais de negócio, como indústria automobilística, indústria de transportes, de rastreamento, de logística, tudo isso passa
a utilizar de maneira muito mais intensiva aquela que é chamada hoje a segunda geração da inteligência artificial. É uma tendência bastante importante hoje, porque muda o mercado de telecomunicações e faz com que o mercado de telecomunicações seja mais relevante para todos os segmentos B2B, para todos os segmentos que estão passando pelo processo de transformação digital, que é tão importante hoje para o ganho de produtividade e para o desenvolvimento da economia. E aí a gente tem algumas questões que a gente tem que ficar de olho, que são tendências que já começaram a se manifestar agora, mas muito mais forte a partir dos próximos anos, a gente vai ver o aparecimento dessas tendências. Então, vamos colocar, por exemplo, o desenvolvimento do 5G. O 5G é uma tecnologia de banda larga móvel que começou a aparecer há cerca de 5 anos atrás, hoje já é a conectividade consolidada entre as diferentes operadoras e plataformas móveis, é a principal forma hoje de se levar a internet para a maior parte da população no mundo, e ela vai passar por evoluções. E essas evoluções vão trazer algumas inovações muito interessantes, seja no 5G Advanced, que é a próxima geração do 5G, que começa a aparecer aí talvez nos próximos 2 anos, seja no 6G, que vai aparecer aí nos próximos 5 anos, lá para 2030 a gente está falando. A primeira delas é o slicing de rede, que é você conseguir oferecer uma conectividade com qualidade de serviço assegurada e customizada para aquela aplicação. Então, você separa como se fosse um canal dentro da sua rede para uma oferta de um serviço específico. Por exemplo, vamos supor um influencer que precisa de uma conectividade mais garantida num determinado momento em que ele está fazendo a transmissão de uma live ou de uma videochamada que precisa ser feita com confiabilidade ou de uma cirurgia à distância que precisa ser feita e que aquela conexão não pode falhar de maneira alguma, ou um veículo que precisa ter uma conectividade permanente para poder funcionar de forma autônoma. Tudo isso vai requerer o slicing de rede, e essa é uma tecnologia que certamente a partir da consolidação do 5G Advanced, que é o próximo passo, a próxima implementação do 5G, vai aparecer. Uma outra tendência é a conexão direta de dispositivos via satélite. Então, a gente vai ver smartphones e dispositivos conectados se conectando diretamente com o satélite, onde não houver cobertura da rede móvel terrestre. Isso é muito importante, principalmente para o agronegócio, para o segmento de mineração e para vários segmentos verticais aí que precisam de cobertura e conectividade quando a rede móvel não está disponível. Essa conexão direta 5G entre os dispositivos e o satélite já acontece hoje, é parte da implementação que está sendo pensado agora para as próximas gerações móveis, e no futuro, talvez não muito distante, a gente comece a ver já a banda larga chegar via satélite diretamente aos dispositivos, aos aparelhos, smartphones e outros dispositivos conectados. E, por fim, a gente tem que apontar como tendência no desenvolvimento dessas redes 5G as redes sensitivas, que são as redes que funcionam como sensores, conseguem perceber o contexto em que elas estão inseridas e, assim, se autoprogramar para que aquela rede funcione de maneira mais adequada e forneça informações para outros serviços que também precisam desse sensoriamento do que está acontecendo no ambiente. Então, as redes vão ter capacidade de entender, por exemplo, se um determinado ambiente impõe bloqueios para conectividade de banda larga, se um determinado ambiente já tem capacidade de conectividade com Wi-Fi, por exemplo, ou a quantidade de pessoas que estão aglomeradas num grande centro comercial ou numa arena esportiva, e a partir dessas informações, a rede vai se configurar para funcionar de maneira mais efetiva. Essa capacidade das redes funcionarem de maneira sensitiva, de maneira sensível ao ambiente, é uma tendência que a gente vai ver principalmente a partir do 6G, mas nos próximos anos isso daí vai aparecer no Mobile World Congress de maneira cada vez mais intensiva, e não há dúvida de que todos os grandes fornecedores estão pensando já nesse cenário. E tudo isso vem com uma grande preocupação que passa não só pelas empresas de telecomunicações, pelos segmentos empresariais que utilizam os serviços de conectividade e os serviços de telecomunicações, quanto também governos e reguladores, que é a questão da segurança de dados, da privacidade da informação e da proteção de dados e soberania nacional como um foco que hoje está no marco zero do desenvolvimento de qualquer serviço digital. Todos os serviços hoje já são pensados com vistas a essa proteção de dados e essa segurança cibernética, e a tendência a partir de agora é que nada mais se desenvolva na indústria de telecomunicações e nos serviços que utilizam essa conectividade que não considere a segurança,
a proteção de dados e, num sentido mais amplo, né, a possibilidade de assegurar a soberania dos diferentes países. Essa é uma discussão que tem tirado o sono de reguladores, de formuladores de políticas, de governos, e certamente também se reflete no ambiente corporativo e no ambiente empresarial, que demandam cada vez mais as soluções baseadas em segurança e que tenham segurança como premissa número 0. Isso foi o que aconteceu no Mobile World Congress 2025, que a gente poderia enumerar de maneira muito sintética e muito resumida, e aconteceu na edição desse ano. Certamente nos próximos anos a gente vai ver a evolução de tudo isso, o aparecimento de novas tendências, e ao longo do ano, cada uma dessas tendências, claro que vai começar a se manifestar em exemplos práticos, em experiências de mercado, em iniciativas do setor de telecomunicações e das diferentes verticais de negócio. Se você está interessado em continuar acompanhando o que acontece no mundo da conectividade, no mundo dos serviços digitais, acompanhe a Teletime no nosso site, www.teletime.com.br, acompanhe esse nosso podcast ou videocast, sempre com as notícias mais atualizadas e com as análises mais importantes do mercado de telecomunicações. A gente está no YouTube, no nosso canal da Teletime e também nas principais plataformas de áudio. Ficamos por aqui e, como sempre, eu agradeço a generosa audiência de vocês, contando com a audiência de vocês nos nossos próximos episódios. É isso, pessoal. Tchau, tchau e obrigado pela atenção. Esse podcast é um oferecimento de Motorola for Business.